Bom dia, boa tarde, boa noite. Estive ocupado esses dias e não postei vídeos desde segunda, mas recebi uma doação de R$ 30 do Giovanni Reis da Silva. Então não só vou postar os 4 vídeos atrasados como também vou postar 16 adicionais totalizando 20 vídeos hoje. Muito obrigado, curtão o vídeo. Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 291. O inimigo está em movimento. Sentindo que algo importante estava prestes a acontecer em Porto Real, Lysion não tinha intenção de ficar para assistir ao desenrolar dos acontecimentos. Conforme planejado, ele deixou a cidade e retornou a Summeral. Ele sabia muito bem que Varys o havia procurado antes de partir, principalmente para testar sua posição. Assim como ele havia dito a Eddard Stark, ele não se envolveria na luta, a menos que isso interferisse em seus planos em relação aos caminhantes brancos. Para a maioria da elite nobre de Porto Real, a partida de Lysion pareceu um sinal de que uma restrição havia sido suspensa. A situação antes calma e estável começou a se agitar com as tensões ocultas, e esquemas ocultos começaram a vir à tona. Após o anoitecer, Mindinho conduziu Catelyn e Sor Rodrik pelos becos de Porto Real, evitando cuidadosamente as estradas principais e os guardas de manto dourado que patrulhavam. Por fim, ele subornou os guardas nos portões da cidade e os levou até as docas. Lá, o navio que Mindinho havia arranjado já o aguardava. Além dos marinheiros, vários mercenários também estavam a bordo. Vocês percorreram um longo caminho, e estou preocupado que os Lannister enviem homens atrás de vocês, então contratei alguns mercenários. Explicou Mindinho sem esperar que Catelyn perguntasse. Então, acenou para um dos mercenários, um homem de aparência rude, e gritou, Bronn. O mercenário se aproximou, olhando Catelyn de cima a baixo com ousadia antes de lhe fazer uma reverência desajeitada. Mindinho o apresentou. Ele é o melhor guerreiro de aluguel da cidade. Já lhe paguei o suficiente. Ele e seus homens protegerão vocês em sua jornada para Winterfell. Catelyn franziu a testa. Não preciso de proteção extra. Sor Rodrik é mais do que suficiente. A expressão de Mindinho ficou séria. Gata, não seja teimosa. Se sua identidade não tivesse sido exposta, talvez Sor Rodrik pudesse ter te protegido. Mas as coisas são diferentes agora. Não se esqueça, sua segurança afeta mais do que apenas você. Ela diz respeito ao seu marido e aos seus filhos também. Sor Petyr tem razão, minha senhora, acrescentou até o normalmente confiante Sor Rodrik. Minha força sozinha pode não ser suficiente para mantê-la segura. Deveríamos ter mais mãos. Catelyn não teve escolha a não ser concordar com a cabeça. Com tudo arrumado, Mindinho não se demorou. Virou-se e saiu apressado do cais. Quando Catelyn estava prestes a embarcar no navio, o capitão a deteve. Por favor, espere, minha senhora. Sua cabine ainda não foi arrumada. É melhor esperar um pouco para entrar, ou suas roupas podem ficar sujas. Catelyn fez uma pausa, não disse nada e esperou perto do navio. Enquanto esperava, alguém emergiu de uma pilha de carga não muito longe do pier e cambaleou em sua direção. À primeira vista, o tamanho da figura fazia com que parecesse uma criança, mas à medida que se aproximava, ficou claro que era um anão. Agarrando a nuca como se tivesse levado uma pancada, ele andava com passos instáveis, claramente não estando em boa forma. Droga! A segurança em Porto Real piorou tanto que até anões são assaltados, murmurou o anão enquanto caminhava em direção ao único raio de luz no cais, bem onde o navio de Catelyn estava atracado. Quando viu quem estava ali, seus olhos se arregalaram de surpresa. Lady Catelyn? O que a senhora está fazendo em Porto Real? Ao ouvir isso, Catelyn se virou e gritou. Tyrion, o duende. Sem hesitar, ela ordenou. Prendam-no. Sor Rodrik reagiu instantaneamente lançando-se para agarrar Tyrion. Tyrion não tinha ideia do que estava acontecendo, mas instintivamente tentou pedir ajuda. Bronn, no entanto, moveu-se mais rápido, erguendo uma clava e nocauteando-o com um golpe rápido. Então, com eficiência e prática, amarrou-o e o trouxe a bordo. Catelyn, sentindo que não era seguro permanecer ali por mais tempo, entrou no navio e disse ao capitão para não se preocupar em limpar a cabine. Ordenou que zarpassem imediatamente. À medida que o navio de carga se afastava lentamente de Porto Real, uma vasta rede de guerra se espalhava silenciosamente com a cidade em seu centro. Ao mesmo tempo, Lysion entrou em Kingswood e estava descansando em uma pousada à beira da estrada que Robert havia restaurado para suas viagens de caça. Enquanto montavam as barracas, um servo emergiu repentinamente da floresta. Parecia completamente destemido, caminhando entre eles e caminhando lentamente até Lysion, acenando-lhe levemente. Todos acharam a cena estranha, mas Lysion tinha uma ideia do motivo da aparição do servo. Ele ordenou que seus subordinados permanecessem na pousada e seguiu o servo floresta adentro. Eles avançaram pela mata fechada por alguns minutos até chegarem a um poço raso. Lá, Spark já estava sentada à beira da água. Sua aparência não havia mudado, mas Lysion sentiu que algo estava estranho. A aura mágica que ela outrora carregava agora era quase imperceptível, mas havia uma energia nova e estranha ao seu redor, uma que até Lysion achava opressiva. Faz anos, e você mudou muito, disse Lysion baixinho enquanto se aproximava dela. Você também, respondeu Spark, virando-se para encará-lo. Nunca pensei que você me alcançaria tão rápido. Se eu não tivesse tido sorte e encontrado uma relíquia deixada por nossos ancestrais filhos da floresta, eu poderia ter sido ultrapassado agora. A expressão de Lysion se obscureceu. Ele teve um mau pressentimento. Você está prestes a... Estou. Spark assentiu. Minha jornada chegou ao fim. Estou prestes a começar a próxima.
Ela olhou para ele e acrescentou, não fique triste. Isso é algo bom para mim, algo que esperei a vida toda. Lee Jeon suspirou. Então parabéns. Sim, eu mereço parabéns, Spark sorriu. Mas mesmo que eu esteja indo embora, ainda há algumas coisas das quais não consigo me livrar. Os filhos da floresta? Lee Jeon adivinhou. É fácil conversar com você. Nem preciso dizer, e você já sabe, disse Spark com um sorriso gentil. Visitei os gigantes de pedra sob sua proteção. Eles estão bem, tem até um recém-nascido entre eles. Se os filhos da floresta também puderem ficar sob sua proteção, acredito que eles ficarão bem. Enquanto falava, ela acenou em direção a um trecho de floresta próximo. Uma figura emergiu do mato, uma criança da floresta, ainda menor e mais esguia que Spark, que caminhou até ficar ao lado dela. Ela se chama Greystone, dos pântanos, disse Spark, apresentando a recém-chegada. Lee Jeon assentiu educadamente para ela. Greystone olhou Lee Jeon de cima a baixo e disse, ouvi Olan Reed mencionar você. Você é mais alto do que ela descreveu. Lee Jeon franziu a testa ligeiramente, intrigado. Você estava vivendo bem no gargalo. Por que de repente quer ir embora? Greystone não respondeu de imediato. Olhou para Spark e só depois de vê-la assentir é que falou, porque os seguidores dos antigos deuses estrangeiros corromperam o gargalo. Não é mais um lugar onde possamos viver. Antigos deuses estrangeiros? Lee Jeon fez uma pausa em voz baixa. Você se refere aos caminhantes brancos? Sim, respondeu Spark, retomando a explicação. Há meio mês, quando herdei o tesouro secreto dos antigos, os seguidores dos caminhantes brancos emboscaram o acampamento dos filhos da floresta no gargalo. Eles destruíram as pedras do equilíbrio de lá. Sem elas, o acampamento não poderá mais receber a proteção do gargalo e logo será exposto. Eu havia planejado realocá-los para a Ilha das Faces, mas as pedras do equilíbrio de lá também foram destruídas. Eles também perderam a proteção e precisam migrar. O que exatamente são pedras de equilíbrio? Lee Jeon perguntou. Spark pegou uma pedra que parecia um pedaço de jade branco leitoso e a entregou a Lee Jeon. Pedras do equilíbrio são tesouros ancestrais criados pelos videntes verdes dos filhos da floresta. Elas estabilizam as forças naturais. Os filhos as usavam para criar ilusões que os protegiam dos olhos humanos. A maioria das pedras do equilíbrio foi destruída quando o braço de Dorne foi destruído. Restam apenas alguns pedaços. Lee Jeon examinou a pedra. Rachaduras se estendiam por sua superfície, e dentro delas havia uma substância preta e oleosa com textura semelhante à de uma pedra. No momento em que viu o resíduo preto, Lee Jeon imediatamente se lembrou da pedra preta que vira antes. Ele perguntou, essa substância preta é a mesma que a pedra na base da Torre Alta? Spark assentiu. Sim, é o mesmo material, originário dos deuses alienígenas além dos céus. Mas a pedra negra sob a Torre Alta há muito perdeu seu poder. Você pode fazer novas pedras de equilíbrio? Lee Jeon perguntou. Spark balançou a cabeça. Eu não sou uma vidente verde. Não posso criá-los. E já faz muitos anos que um vidente verde apareceu entre os filhos da floresta. Isso faz parte da nossa punição? Retribuição por aqueles antigos videntes verdes que usaram pedras do equilíbrio para perturbar o equilíbrio natural e destruir o braço de Dorne. Lee Jeon perguntou novamente. Você sabe por que os seguidores dos caminhantes brancos querem destruir suas pedras do equilíbrio? Para romper os nós naturais de Westeros, explicou Spark. Existem vários nós naturais importantes espalhados pelo continente. A muralha, o gargalo, a Ilha das Faces, as montanhas da Graça e o braço de Dorne, agora os degraus. Se todos esses nós forem destruídos, o equilíbrio natural de Westeros entrará em colapso, e o frio extremo do norte se espalhará para o sul sem controle, cobrindo todo o continente. A expressão de Lee Jeon se obscureceu. Então, se você estiver certo, a muralha é o único nó natural que restou intacto? Sim. Spark assentiu e acrescentou. Mas não se preocupe muito. O nó natural da muralha é muito difícil de destruir. Ele é dividido em 19 pontos separados. Somente se todos os 19 forem quebrados, o nó cairá. Além disso, alguns anos atrás, aquela pequena do sul foi até a muralha e se fundiu a ela por meio de um sacrifício ritual, criando um novo nó e reforçando os 19 existentes. Isso tornou a destruição ainda mais difícil. E se os caminhantes brancos tiverem o chifre do inverno? Lee Jeon perguntou gravemente. Spark ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente responder. Não sei. Nunca vi o chifre do inverno sendo usado e não sei se ele é realmente tão poderoso quanto as lendas afirmam. Se foi realmente forjado para destruir a muralha, então, talvez pudesse. A expressão de Lee Jeon ficou sombria com suas palavras. Mas ele rapidamente se recompôs e se virou para Greystone. Quantos filhos da floresta estão se mudando? Greystone fez um cálculo rápido. Mais de 100 da nossa tribo e mais 100 da Ilha das Faces. Cerca de 300 no total. Tantos assim? Lee Jeon ficou surpreso. Ele presumira que ao sul da muralha, os filhos da floresta fossem tão escassos quanto além dela, talvez 20 ou 30, no máximo. Não esperava que fossem centenas. Ele perguntou novamente. Você tem alguma exigência especial em relação ao local onde você mora? Só precisamos de um lugar seguro, onde não sejamos perturbados, respondeu Greystone rapidamente. Visitei o lugar que você arranjou para os gigantes de pedra. É bom. Podemos viver em algum lugar assim. E como eles, estamos dispostos a trabalhar para você, desde que garanta nossa segurança contra os humanos. Trabalhar para mim? Lee Jeon observou Greystone. Percebia que ela era uma reformadora entre os filhos da floresta.
Ela devia ter percebido que a menos que se adaptassem, desapareceriam como tantas raças antigas antes deles. Era por isso que ela se oferecia para trabalhar com humanos, para se integrar. Os gigantes de pedra que já haviam começado a prosperar novamente, eram um exemplo claro. Quanto ao motivo pelo qual ela não recorreu a Olan Reed, da vigilância da água cinzenta, apesar do contato frequente, provavelmente foi porque Reed não tinha forças para protegê-los. Mas Legion renomado e poderoso podia. Ele era a melhor chance deles. Vocês não precisam trabalhar para mim. Legion estava prestes a recusar educadamente e oferecer proteção, mas depois de olhar para os pequenos filhos da floresta, do tamanho de crianças, teve uma ideia ousada. Virou-se para Greystone e perguntou: seu povo é bom em atirar pedras? Claro que sim, disse Greystone orgulhosamente estufando o peito. Nós, filhos da floresta, somos os melhores atiradores de pedras do mundo. Eu consigo acertar a asa de uma borboleta com uma pedra sem nem arranhar seu corpo. Preocupada que Legion não acreditasse, ela pegou uma pedrinha do chão, apontou para uma pequena fruta pendurada no topo de uma árvore ao longe e atirou a pedra. Ela passou com precisão pelos espaços entre os galhos e atingiu a fruta em cheio, derrubando-a. Legion sorriu para a exibição e perguntou: seu povo gosta de animais pequenos? Voadores? Claro que sim, respondeu Greystone imediatamente. Legion continuou: mesmo que sejam um pouco grandes? Um pouco grande? Greystone piscou confuso e olhou para ele. Mas Spark, parada ao lado deles, entendeu imediatamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Você quer que eles se tornem cavaleiros de dragões? Capítulo 292 – Uma grande mudança. Para o povo de Vila da Redenção, as patrulhas diárias dos gigantes de pedra não eram mais nada incomuns. Além dos recém-chegados que ainda observavam e exclamavam maravilhados enquanto os seres gigantescos passavam, os moradores de Vila da Redenção, e até mesmo aqueles de outras cidades de Sumeral, já haviam se acostumado à presença deles há muito tempo. No entanto, os gigantes de pedra que haviam aparecido nos últimos 2 dias ainda chamavam bastante atenção. Desta vez não estavam patrulhando sozinhos. Empoleirados em seus ombros, havia pequenas figuras com 3 dedos, olhos dourados, orelhas grandes e estatura não maior que a de um anão. Muitos dos mais eruditos entre a multidão reconheceram esses pequenos seres como os há muito perdidos e outrora lendários filhos da floresta. Embora existissem algumas histórias antigas sobre gigantes de pedra espalhadas por Westeros, eles eram geralmente retratados como feras desajeitadas caçadas por cavaleiros. Sua reputação nunca foi tão inspiradora quanto suas estaturas imponentes sugeriam. Os filhos da floresta, por outro lado, tinham uma presença muito mais profunda no folclore de Westeros. Suas histórias perduraram por gerações, superando em número e perdurando até mesmo as dos gigantes de pedra e outras criaturas misteriosas. Incontáveis contos populares giravam em torno deles. Uma das histórias mais populares contadas em Westeros era a de um lenhador que se aventurou na floresta para cortar lenha. Quando estava prestes a golpear um represeiro, um filho da floresta apareceu e lhe ofereceu riquezas infinitas em troca da promessa de nunca mais machucar um represeiro. O lenhador, ávido por mais, quebrou sua promessa. Ao erguer seu machado contra outro represeiro, o ferimento causado na árvore também apareceu em seu próprio corpo. Ele morreu sob seus galhos. Havia inúmeras histórias como esta. Algumas até ligavam heróis antigos aos filhos da floresta. Segundo a lenda, o fundador da casa Lannister, Lan, o esperto, passou pelos testes dos filhos, recebendo suas bênçãos na forma de inteligência extraordinária, língua afiada e uma vida longa. Na última década, a lenda mais comentada envolvendo os filhos da floresta foi a história de Legion. Nela, ele encontrou uma criança da floresta na Floresta do Rei, passou por seu teste e recebeu grande poder, junto com um gato das sombras mutante. O que tornava essa história ainda mais intrigante era que o próprio Legion nunca negava. Pelo contrário, quando questionado sobre ela em festas ou reuniões, ele admitia casualmente que a história era verdadeira. A maioria das pessoas, é claro, achou que ele estava apenas brincando. Mas agora, com os filhos da floresta aparecendo em Sumeral e se juntando às forças armadas de Legion, muitos estavam começando a reconsiderar a velha lenda. Em todos os relatos, os filhos da floresta eram retratados como seres misteriosos com poderosos poderes mágicos. Uma das lendas mais duradouras afirmava que foram eles que destruíram o braço de Dorne com sua magia. Por milhares de anos, a cidadela insistiu que os filhos da floresta nunca existiram e que o braço de Dorne foi engolido pelo mar devido a causas naturais, climas mais quentes, derretimento do gelo no norte e aumento do nível do mar que inundou as terras baixas. Mas não importa o quão convincentes fossem as teorias dos mestres, elas nunca explicaram por que a região inundada do braço de Dorne não havia ressurgido durante o longo inverno, mesmo quando os mares do norte congelaram.
Agora, com os Filhos da Floresta, há muito descartados como mitos aparecendo abertamente em Sumeral. Muitas pessoas começaram a acreditar que as velhas histórias eram verdadeiras, incluindo aquela sobre eles destruírem o braço de Dorne com magia. De fato, alguns até começaram a seguir as patrulhas dos gigantes de pedra pela cidade, fazendo barulhos estranhos para chamar a atenção das crianças, na esperança de que elas também pudessem passar por uma provação como nas lendas e receber presentes ou tesouros poderosos. Legion, você realmente precisa fazer algo sobre as pessoas em suas terras. Elas foram longe demais. No 6º dia após os Filhos da Floresta se estabelecerem em Sumeral, seu líder, Greystone, invadiu o castelo, visivelmente frustrado. Já era ruim quando eles gritavam e faziam barulhos estranhos durante as patrulhas com os gigantes de pedra. Mas agora estão tentando roubar nossas roupas, dizendo que as folhas que usamos são mágicas. Legion, seu povo está todo louco? Como uma filha da Floresta do Gargalo, Greystone não era totalmente estranha aos humanos. Ela já tivera breves encontros antes e sabia o que esperar em termos gerais. Mas o povo de Redenção era tão diferente do que ela imaginara que ela estava começando a se arrepender de ter implementado seu plano de integração. Eles estão vendo uma criança da floresta pela primeira vez, disse Legion calmamente. As velhas histórias os fizeram agir. Vou emitir um decreto oficial. Qualquer um que fizer mal a uma criança da floresta ou tentar roubá-la será severamente punido. Ele entregou um documento assinado ao seu assistente, esticou os braços e acrescentou, tranquilizador, não se preocupe muito. Quando os gigantes de pedra chegaram, o alvoroço foi ainda pior. Dê um tempo, quando a novidade passar, eles vão parar de agir de forma tão errática. Espero que sim, Greystone murmurou, assentindo. Legion então perguntou, como seu povo tem se dado com os filhotes de viver? Muito bem. Os dragões são um pouco temperamentais, mas um pouco de disciplina resolve isso, respondeu Greystone, visivelmente animado. Quando eles crescerem, teremos os primeiros filhos da floresta montados em dragões do mundo. Não era difícil entender sua empolgação. Com conhecimento para domar e reproduzir Vivern, eles estavam ganhando um poderoso meio de proteção. Mesmo que não conseguissem derrotar um inimigo, eles poderiam pelo menos escapar do perigo rapidamente com a ajuda dos Vivern. Estou ansioso por isso, disse Legion com um sorriso. Ele não estava preocupado com os Filhos da Floresta exercendo o poder dos Vivern. Como uma espécie à beira da extinção, mesmo com tamanha força, eles não poderiam representar qualquer ameaça à sociedade humana. Assim como os gigantes de pedra, que dominavam a forja de armaduras e armas, mas nunca as usaram contra outros. Legion então perguntou, a propósito, as pessoas escolhidas para a migração para o reino de Lorne já foram decididas? Ainda não, Greystone balançou a cabeça. Ainda vai levar mais alguns dias. Este não é o tipo de decisão que podemos tomar levianamente. Depois de trazer os Filhos da Floresta de volta a Sumeral, Legion os instalou na floresta perto do Poço Negro. A área era patrulhada pelos escolhidos e cercada por zonas restritas, o que a tornava segura contra ameaças externas. Mas essa era apenas uma mudança temporária. Legion havia identificado 2 outros locais como opções de longo prazo. Um deles era a Floresta da Chuva, nas Terras da Tempestade, uma vasta floresta primitiva com um ambiente propício para os Filhos da Floresta. No entanto, a mudança para lá teria que esperar até que Legion assumisse o controle das Terras da Tempestade. A outra opção era a Grande Floresta de Coor, agora parte do Reino de Lorne. Como Coor havia se juntado ao Reino de Lorne, a Grande Floresta havia sido incorporada a ele. A floresta ali era ainda maior que a Floresta da Chuva. E como os povos do continente de Essos eram geralmente mais tolerantes com seres misteriosos como os Filhos da Floresta, a vida em Coor provavelmente seria muito mais fácil para eles do que em Westeros. Mais importante, foi dito que uma tribo de Filhos da Floresta já vivia na Grande Floresta de Coor. As crianças ainda estavam debatendo para onde ir, ambas as opções tinham seus prós e contras. O ambiente geral em Coor provavelmente seria mais favorável, mas se o perigo assaltasse, Legion teria dificuldade em ajudá-las. A decisão de se juntarem a Sumeral, em primeiro lugar, fora em grande parte devido à proteção que Legion poderia oferecer. Permanecer em Westeros e se mudar para a Floresta da Chuva, no entanto, trouxe seus próprios problemas. A Floresta da Chuva já era controlada por lordes das Terras da Tempestade. Os Filhos da Floresta não desfrutariam da mesma liberdade que em Coor, e seus costumes desconhecidos poderiam levar a conflitos com os lordes locais. Conflitos como esse já haviam ocorrido antes, mesmo na época dos primeiros homens. Após muita discussão, as crianças decidiram se dividir em 2 grupos. Aqueles muito velhos ou fracos para viajar permaneceriam no território de Sumeral, enquanto os mais fortes entre eles iriam para a Grande Floresta de Coor para estabelecer um novo lar. No entanto, surgiram dificuldades na seleção dos participantes.
Vários dias se passaram sem uma lista final. Era evidente que havia surgido algum desentendimento interno. Como se tratava de uma questão interna, Legion não interferiu. Simplesmente os incentivou a fazerem suas escolhas logo para que ele pudesse coordenar com Nimeria. Pouco depois que os filhos da floresta partiram, Balin chegou correndo. Enquanto colocava as últimas informações sobre a mesa, ele rapidamente relatou: Meu senhor, algo aconteceu em Porto Real. Legion pegou os documentos e os folheou rapidamente. Uma expressão confusa cruzou seu rosto. As coisas em Porto Real não estavam se desenrolando como ele esperava. O rei Robert havia sido atacado em um bordel por uma prostituta de Mir. Graças à proteção de Barristan, o ousado, Robert escapou com apenas um ferimento no pulso. A princípio, não pareceu grave, mas no dia seguinte ao seu retorno à Fortaleza Vermelha, ele estava acamado e delirando. A lâmina usada no ataque havia sido contaminada com um veneno desconhecido. Antes de cair na inconsciência, Robert nomeou Eddard Stark regente do reino e guardião do território. Ele manteria esses títulos até que Robert se recuperasse, ou se morresse, até que Joffrey atingisse a maioridade. Pouco depois de Eddard assumir essas funções, ele entrou em conflito com Jaime Lannister, o regicida e membro da Guarda Real. O motivo: Catelyn Stark havia entrado secretamente em Porto Real e sequestrado Tyrion Lannister, o Duende. O desaparecimento de Tyrion já havia causado caos na cidade 10 dias antes. Jaime mobilizou todos os mantos dourados, vasculhando a Rua da Seda, onde Tyrion era frequentador assíduo. Ele prendeu muitas pessoas e até fechou o bordel da Gata Negra, onde Tyrion fora visto pela última vez, aprisionando a cafetina e todos os demais presentes. Somente após receber uma ordem direta do rei Robert, Jaime finalmente interrompeu a caçada. Mas apesar das buscas exaustivas, Tyrion continuava desaparecido. Muitos acreditavam que ele já estava morto, capturado e jogado na Baía da Água Negra. Então, assim que Eddard se tornou oficialmente regente, chegaram notícias de Vila Gaivota, no Vale. O navio que transportava Lady Catelyn Tully e Tyrion fora forçado a atracar devido a uma tempestade. Tyrion parecia ser seu prisioneiro. Ninguém em Porto Real conseguia concordar sobre o motivo pelo qual Lady Catelyn havia sequestrado o Duende. Teorias abundavam, e muitos se perguntavam se Eddard sabia disso com antecedência. Apesar de sua reputação, Tyrion ainda era um Lannister. Ele era o herdeiro legal da casa Lannister, a menos que algo lhe acontecesse, o futuro Lorde de Rochedo Casterly. Assim, quando a Senhora do Norte capturou o herdeiro das Terras Ocidentais, isso pareceu a muitos uma provocação direta, talvez até uma declaração de guerra. Conforme a notícia se espalhava por Porto Real, chegava também a Rochedo Casterly. Tywin Lannister, o velho leão, imediatamente começou a reunir suas forças para exigir justiça do Norte. Em Porto Real, Jaime Lannister tomou medidas ainda mais drásticas. Tentou capturar Eddard Stark e usá-lo para negociar por Tyrion. Mas Barristan interveio, impedindo de obter sucesso. Jaime só conseguiu ferir Eddard e matar seu capitão da guarda antes de fugir da cidade sob a proteção da rainha Cersei. Cersei e o restante da família real, incluindo Joffrey, foram colocados em prisão domiciliar na Fortaleza Vermelha. Com o rei Robert inconsciente e Eddard Stark no comando, muitos na cidade começaram a suspeitar que o senhor de Winterfell pretendia reivindicar o trono de ferro para si. Os nortistas nunca foram populares em Porto Real, eram vistos como rudes, incultos e até bárbaros. A ideia de um nórdico como mão do rei já era difícil o suficiente de aceitar. Agora, com tudo o que estava acontecendo, as ações de Eddard pareciam apenas confirmar seus temores, e o ressentimento em relação a ele se aprofundou. Rumores sobre a casa Stark começaram a se espalhar como fogo. Entre elas, a mais ultrajante foi a que envolveu Lady Catelyn e Tyrion. De acordo com as fofocas, Lady Catelyn sequestrou Tyrion não por questões políticas, mas porque eles estavam tendo um caso. A história afirmava que Tyrion, um frequentador experiente de bordéis, havia seduzido Catelyn durante sua visita a Winterfell. Ela se apaixonou por ele e, incapaz de resistir ao seu desejo, invadiu Porto Real para trazê-lo de volta a Winterfell como seu amante secreto. Assim que o boato começou a circular, espalhou-se rapidamente pelas tavernas e bordéis. Já havia mais de 10 versões diferentes, todas contadas com tantos detalhes que parecia que os contadores de histórias tinham testemunhado tudo em primeira mão. Algumas versões até se transformaram em canções obscenas. Ao ouvir essas histórias, Eddard Stark puniu imediatamente vários dos piores infratores. Mas a atitude saiu pela culatra. Em vez de silenciar os rumores, fez com que se espalhassem ainda mais rápido. As pessoas presumiram que devia haver alguma verdade neles, e a opinião pública em Porto Real se voltou ainda mais contra Eddard, tanto entre o povo comum quanto entre a poderosa elite da cidade. Capítulo 293. Morte e usurpação. Esta é a informação de Porto Real que Balin acabou de entregar. Dê uma olhada. Legion reuniu seus subordinados e entregou-lhes os documentos em suas mãos. Todos olharam atentamente para os documentos, e expressões de surpresa e preocupação se espalharam por seus rostos. Vamos ouvir, disse Legion quando todos terminaram de ler. O que vocês acham? Bert Falvel foi o primeiro a falar. Dada a personalidade e a perspectiva de Lord Tywin, ele certamente buscará vingança pelo sequestro de seu herdeiro. A guerra é inevitável. Mesmo que o rei Robert recupere a consciência, duvido que ele consiga impedi-la.
Lembrem-se, quando a casa Reine apenas humilhava Tivin com palavras e atitudes, era o suficiente para ele exterminá-los. Comparado a isso, o que Lady Catelyn fez, sequestrar o herdeiro de Rochedo Casterly, é muito pior. Também acho que a guerra é inevitável, acrescentou Jon, mas não acredito que Tivin esteja nela apenas por vingança. Durante anos, as terras ocidentais cobiçaram as terras férteis das terras fluviais. Eles nunca pararam de fazer pequenas investidas, e agora Lady Catelyn lhe deu a desculpa perfeita. Quer ele escolha ir para o norte para atacar a casa Stark ou para o leste para o vale para resgatar seu herdeiro, ele terá que passar pelas terras fluviais. Isso lhe dá uma razão justificável para trazer seu exército. Não podemos esquecer que Lady Catelyn ainda é uma Tully, Mus interrompeu. Só isso já é uma boa desculpa. Jason Leford, que havia sido recentemente nomeado comandante do exército de Summeral, também estava qualificado para participar da reunião. Baseando-se em seu conhecimento militar, ele ofereceu sua própria análise. Recebemos recentemente informações de que Lord Oster Tully, senhor de Correrio, está gravemente doente e impossibilitado de governar. Todos os assuntos administrativos foram entregues a Edmure Tully. Edmure aliou-se aos camponeses em diversas disputas por terras e pela aplicação da lei, o que ofendeu os senhores das terras fluviais. Seu controle sobre a região está enfraquecendo. Portanto, embora este possa não ser o momento ideal para Tivin agir, ainda é bastante oportuno. Então, vocês todos acreditam que esta guerra é inevitável, disse-lhe Jon após ouvir suas opiniões. Então, quando vocês acham que ela começará oficialmente? Os homens trocaram olhares antes de responderem em uníssono. Quando o rei morrer, Jon ficou em silêncio. Meu senhor, devemos começar os preparativos? Perguntou Balin, percebendo que Jon não falava há algum tempo. Preparativos para quê? Jon perguntou em resposta. Qual lado apoiaremos? Respondeu Balin. Todos se viraram para Balin, surpresos. Era evidente que ele não deveria ter feito aquela pergunta. Percebendo seu erro, a cor sumiu do rosto de Balin. Jon lançou-lhe um olhar cheio de implicação e disse: você entregará todo o suborno que recebeu no último ano e pagará uma multa equivalente ao dobro desse valor. Seu cargo será ocupado temporariamente por seu substituto. Você deverá se apresentar ao septo da redenção e passar por um julgamento de penitência. Quando o ancião Colin acreditar que você o concluiu, poderá retornar ao seu posto. Se não passar, permanecerá no septo da redenção para sempre. Sim, meu senhor. Balin soltou um leve suspiro de alívio, curvou-se e saiu do escritório para retornar ao quartel-general e entregar suas responsabilidades. Sem oferecer qualquer resistência. Enquanto observava Balin sair, Jon esfregou a testa e se virou para os outros. Repito, não me importa o que você pegue, ou de quem, mas não prejudique os interesses de Summeral. Entendido? Sim, meu senhor, responderam eles com a cabeça baixa. Voltando ao assunto em questão, Jon tomou sua decisão. Não participaremos desta guerra. Continuaremos observando e nos preparando para receber refugiados. Enviem também uma força de 5.000 homens para Tumbleton para reforçar Venda, a Corça Branca. Com a guarnição atual de 5.000 homens de Tumbleton, eles devem ser capazes de lidar com qualquer situação inesperada. Inesperado? Mus piscou, confuso. Você acha que eles vão atacar Tumbleton? É melhor estar preparado do que ser pego de surpresa, disse-lhe Jon gravemente. Sempre há lunáticos no campo de batalha. Com isso, ele ordenou que todos voltassem ao trabalho. Em seguida, sentou-se e pegou o relatório de inteligência da mesa novamente, concentrando-se na parte sobre o assassinato de Robert. A situação em Porto Real mudava a cada minuto. Quando se espalhou a notícia de que Eddard Stark havia colocado a rainha e os filhos da realeza em prisão domiciliar, Tywin Lannister, protetor do Oeste e senhor de Rochedo Casterly, que há muito tempo vinha remoendo a situação, começou a sondar as terras fluviais com uma invasão inicial. Ele enviou seus 2 cães raivosos, Gregor Clegane, o Montanha e Amori Lorche, disfarçados de bandidos para o norte, pela Estrada do Rei, até a Barreira de Pedra. Eles mataram o senhor local Sor Vilbert, e continuaram pela margem norte do rio Água Negra, saqueando e queimando vilas e cidades, cometendo todas as atrocidades imagináveis. Alguns dos fazendeiros sobreviventes das terras fluviais fugiram para Correrio em busca de justiça, enquanto outros foram para Porto Real. Ao tomar conhecimento da situação, Correrio convocou imediatamente seus vassalos e começou a se preparar para a guerra contra as terras ocidentais. Em Porto Real, Eddard Stark, uma vez informado, enviou Beric Dondarrion, que ocupava um posto cerimonial na capital.
e o sacerdote vermelho touros para liderar um grupo de cavaleiros mercenários e formar um grupo de caça para capturar a montanha. Ele também realocou algumas das tropas já limitadas do norte para apoiá-los. Pouco depois de Beric Dondarrion deixar Porto Real, o rei Robert, que estava em coma há vários dias, recuperou brevemente a consciência. Naquele momento ele deixou um testamento nomeando Joffrey Baratheon como seu herdeiro e nomeando Eddard Stark como regente até que Joffrey atingisse a maioridade. No entanto, assim que Joffrey ascendeu ao trono, Eddard Stark alegou que Robert, na verdade, pretendia que seu irmão, Santanis Baratheon, o sucedesse. Barristan, o ousado que estava presente quando Robert ditou o testamento, imediatamente contestou a alegação de Eddard e o acusou de falsificar o documento. A rainha Cersei então reuniu os poderosos nobres da capital que se opunham à regência de Eddard, juntamente com os mantos dourados que ela havia subornado, e lançou um ataque contra Eddard e seus homens. Eles foram capturados, e Eddard foi aprisionado nas masmorras por traição. Joffrey foi então coroado, tornando-se o segundo monarca da casa Baratheon, o rei Joffrey I. Durante tudo isso, ele fugiu de Porto Real com Loras Tyrell e retornou para Ponta Tempestade, onde convocou seus vassalos. Embora Lygion exercesse influência e controle quase feudais sobre os principais senhores das Terras da Tempestade, eles ainda obedeciam nominalmente ao senhor de Ponta Tempestade. Assim todos se reuniram ali e a pedido de Renly juraram lealdade a ele. Loras Tyrell também retornou a Jardim de Cima de barco sob a cobertura da noite e pouco depois, uma carta de Jardim de Cima chegou à mesa de Lygion. Lygion pegou a carta de Garland Tyrell e a leu. Como esperado, pedia sua opinião sobre a morte de Robert, a prisão de Eddard e a ascensão de Joffrey. Embora fosse formulada como um pedido de opinião, o verdadeiro propósito era claro. Perguntavam qual lado ele planejava apoiar. Era óbvio que Jardim de Cima ainda não havia dado total apoio a Renly, apesar dos laços deste com a família e de Loras atuar como seu enviado. Eles ainda tinham esperanças em Joffrey, já que a pequena Rosa, Margaery Tyrell, estava noiva dele. Agora que Joffrey ocupava o trono de ferro, desde que honrasse o noivado, Jardim de Cima naturalmente se alinharia à coroa e era improvável que se aliasse a Renly. Lygion não tinha intenção de responder às perguntas de Garland uma por uma. Em sua resposta, ele simplesmente escreveu que desde que isso não interferisse no plano de lutar contra os caminhantes brancos, ele não se envolveria nos conflitos internos dos Sete Reinos, nem tomaria partido. Após selar a resposta, Lygion deixou o escritório e seguiu para o abrigo de dragões do castelo. Ordenou que seus homens equipassem o dragão de lava Neltharion com uma sela especialmente criada, montou no dragão e saltou do penhasco em frente ao abrigo. Depois de planar em círculo sobre a Vila da Redenção, ele seguiu em direção a Porto Real. Embora o golpe palaciano na Fortaleza Vermelha tivesse terminado e um novo rei agora ocupasse o trono de ferro, as consequências estavam longe de terminar. As repercussões do evento continuaram a se espalhar, com a Fortaleza Vermelha no centro. O povo de Porto Real sofreu um impacto. A princípio, acreditavam que a luta pelo poder dentro do palácio não tinha nada a ver com eles. Eram meros espectadores. Mas após a coroação de Joffrey, uma onda de expurgos varreu a cidade. Qualquer um que tenha se associado a Eddard Stark durante seu tempo como mão do rei e regente, nobres, comerciantes e até mesmo plebeus que ofereceram serviços, foi preso e rotulado como conspirador de traição. A princípio, os mantos dourados exigiam provas antes de prender alguém. Mas à medida que novas oportunidades de ganho surgiam, as prisões tornaram-se arbitrárias. Se dissessem que você era um traidor, então você era. Muitos foram presos injustamente, e seus bens familiares foram confiscados, alguns deles enchendo os bolsos dos mantos dourados, o restante entregue a Cersei e Joffrey. Gavin era apenas um ferreiro comum na Rua do Aço. Ele nunca havia conhecido Lord Eddard Stark. Mas os mantos dourados o acusaram de ser cúmplice de traição simplesmente porque um dos servos de Stark certa vez lhe trouxera a bainha da espada do Lorde para um pequeno reparo. Quando os mantos dourados vieram prendê-lo, Gavin sabia muito bem que uma vez capturado jamais seria libertado. Em um momento de desespero, ele derrubou os 2 guardas que o seguravam e usou seu conhecimento das ruas para escapar. Mas, embora tivesse escapado da captura por enquanto, o perigo não havia passado. Os mantos dourados haviam fechado todos os portões da cidade, ninguém tinha permissão para sair. A fuga era impossível. Se a cidade entrasse em lockdown total e as buscas de casa em casa começassem, seria apenas uma questão de tempo até que ele fosse encontrado. Ele precisava encontrar um lugar que os mantos dourados não ousassem vasculhar, algum lugar que pudesse lhe oferecer proteção. Em toda Porto Real só havia um lugar assim, o Grande Septo de Baelor. Com esse pensamento ele roubou um conjunto de roupas e se disfarçou de mendigo, depois foi para os becos da Rua do Aço em direção ao CEP. Originalmente, ele planejara entrar pela Porta dos Fundos, mas ela estava trancada com os mantos dourados de guarda. Ele não teve escolha a não ser tentar pela frente.
Na entrada principal, várias patrulhas de mantos dourados circulavam de um lado para o outro, e outras ainda montavam guarda na praça. O corpo do rei Robert estava sendo mantido dentro do septo, aguardando o sepultamento nas criptas reais. Nessas condições, o septo não estava recebendo visitantes. Gavin não esperava por isso, então, quando tentou entrar, foi rapidamente impedido. A princípio, os mantos dourados pensaram que ele era apenas um transeunte devoto e tentaram afastá-lo com suas lanças. Mas logo perceberam o quão nervoso e abalado ele parecia e se mobilizaram para interrogá-lo. O pânico tomou conta. Gavin jamais imaginara que suspeitariam dele. Sua mão, escondida na manga, apertava com força um porrete de madeira. Estava pronto para atacar e fugir novamente se a oportunidade surgisse. Mas naquele momento, gritos e berros irromperam da Praça Baelor. Tanto Gavin quanto o homem do manto dourado se viraram instintivamente em direção à comoção. As pessoas apontavam para o céu e gritavam. Os dois olharam para cima e avistaram um dragão enorme e grotesco planando acima deles. Ele circulou o septo algumas vezes e depois desceu em direção à praça. A presença aterrorizante e a forma monstruosa do dragão deixaram a multidão em frenesi. Eles se espalharam por becos e prédios próximos. Mas assim que fugiram para uma distância segura, muitos pararam e se viraram para observar. O dragão pousou, abrindo suas asas baixas e largas sobre o chão. Um cavaleiro trajando uma armadura ornamentada ergueu-se de suas costas, pisou em uma das asas e desceu até o chão. Sem hesitar, subiu os degraus em direção ao grande septo de Baelor. Ao ver o cavaleiro desmontar, alguém não pôde deixar de perguntar: quem é esse? É um Targaryen. Não diga bobagens. Este é Lord Lygion Tarran, o escolhido, respondeu rapidamente um seguidor do Sete. Todos sabem que Lord Lygion Tarran domesticou um dragão marinho e um grande dragão. Este deve ser o grande. Alguém próximo murmurou: aquele dragão parece estranho, como uma espécie de dragão morto-vivo trazido de volta à vida. Calha a boca. Isso não é uma fera morta-viva, é um presente dos deuses, disparou outro. Lygion ignorou a comoção atrás de si. Caminhou direto para as portas do septo. A essa altura, os septões lá dentro já haviam sido alertados pela chegada do dragão e já estavam reunidos na entrada. À medida que Lygion se aproximava, eles se curvaram em reverência. O corpo de Vossa Graça está no septo? Perguntou Lygion. O alto septão abaixou a cabeça humildemente e respondeu: ele repousa na câmara de vigília, meu senhor. Mas o corpo do rei começou a se decompor, e mesmo com especiarias. Lygion levantou a mão, sinalizando para que o septão parasse. Em seguida, gesticulou para que um dos atendentes o conduzisse até o caixão de Robert. Logo, ele entrou na câmara onde o corpo estava guardado. Exatamente como o alto septão havia dito, o quarto estava impregnado com o fedor de podridão. O corpo de Robert estava em estado grave de decomposição. Ainda assim, algumas irmãs silenciosas permaneceram ao lado do caixão, realizando os ritos finais. Lygion caminhou até o caixão e olhou para o falecido rei, soterrado sob montes de especiarias. Soltou um suspiro, colocou a mão sobre o caixão e observou uma fina camada de gelo se espalhar sobre ele. A camada de gelo engrossou até que o caixão ficou completamente envolto em gelo, selando o cheiro em seu interior. Ao terminar, Lygion não perturbou as irmãs silenciosas. Sentou-se silenciosamente em um degrau de pedra próximo, e permaneceu ali observando em silêncio. Capítulo 294. Desempenho na Fortaleza Vermelha. Enquanto isso, dentro da Fortaleza Vermelha, todos os nobres que ainda não haviam sido presos se reuniram no grande salão. O próprio fato de estarem ali intocados já demonstrava sua lealdade política. Perto da entrada, uma multidão de plebeus de Porto Real havia sido trazida especialmente para a ocasião. Esses supostos cidadãos eram vagabundos ociosos, inúteis para a maioria das coisas, exceto para suas bocas. Nas próprias palavras de Joffrey, eles poderiam espalhar a notícia do que aconteceu no salão hoje, garantindo que todos ouvissem falar da majestade de Joffrey e um estrondo agudo soou, ensurdecedor no vasto salão. Enquanto o famoso Barristan era cercado por seus companheiros da guarda real, todos armados. Uma dúzia de mantos dourados estava por perto, em alerta máximo, observando-o atentamente enquanto ele desembainhava sua espada longa. Embora momentos antes tivessem zombado de Barristan por ser velho demais para proteger alguém, nenhum deles acreditava verdadeiramente que ele fosse inofensivo. Instintivamente, eles o temiam. Mesmo armado, ele ainda era uma força, alguém que nenhuma pessoa na sala ousava enfrentar sozinha. Barristan, com o olhar penetrante, examinou os rostos nervosos da guarda real e dos mantos dourados ao seu redor. Seus olhos finalmente pousaram no garoto sentado no trono de ferro. Ele zombou, jogou a espada no chão e disse: rapaz, se você a quer, pegue. Ele desfez os fechos em seus ombros, deixando o manto branco como a neve da guarda real cair e se acumular a seus pés, então removeu seu capacete e o jogou de lado. Enquanto desabotoava o peitoral deixando a armadura cair no chão, o grisalho Sor Barristan falou com orgulho: agradeço a gentileza, meus senhores, mas não dou a mínima para sua piedade. Nasci cavaleiro e morrerei como tal. Como um cavaleiro sem roupas, não acha? Brincou Mindinho. Risadas irromperam pelo salão. Joffrey no trono, os lordes reunidos da Fortaleza Vermelha, o povo ao fundo e até mesmo os irmãos da guarda real que outrora lutaram ao seu lado. Todos riram como se fosse a melhor piada que já tivessem ouvido. Apenas Sansa Stark não riu. Ela simplesmente observou o velho cavaleiro, com tristeza nos olhos, este homem outrora honrado nos 7 reinos.
Barrista, no entanto, permaneceu calmo, analisando friamente a multidão novamente, seu olhar fixo em Mindinho. Seus olhos, afiados como lâminas, pareciam pressionar a garganta de Mindinho. O sorriso irônico desapareceu do rosto de Mindinho. Lentamente as risadas ao redor diminuíram. Todos os olhares se voltaram para Barrista em um silêncio tenso. Sem dizer uma palavra, Barrista se virou e saiu do salão. Seus passos pesados ecoavam contra as paredes de pedra nua, cada um mais alto que o anterior, enchendo o ar com uma quietude sufocante. Ele ousou me chamar de menino. Isso é traição. Um grave insulto ao rei, exclamou Joffrey assim que Barristan desapareceu de vista. A pressão do momento passou, e a raiva o dominou. Ele provavelmente está conspirando com meus dois tios rebeldes. Quero que ele seja preso imediatamente. Interrogado. Como ninguém se mexeu, ele gritou mais alto. Eu disse, prendam-no. Janus Slynt, recém-nomeado Lorde de Arrinhal por ajudar a reprimir a rebelião de Eddard Stark, deu um passo à frente, entusiasmado. Vossa Graça, deixe isso com meus mantos dourados. Eu pessoalmente garantirei. Chega, disse a rainha Cersei bruscamente. Ela permanecerá em silêncio até então. Ele é apenas um velho. Nenhuma ameaça. E Joffrey, não se esqueça, quando Eddard Stark apresentou aquele testamento forjado, ele foi o primeiro a denunciá-lo. Ele lhe prestou um favor. Se você o prender, isso irá. Mãe, você acabou de usar meu nome, interrompeu Joffrey severamente. Ele não ouvirá uma palavra do que ela dissera. Virou-se para ela com o rosto sério. Eu estou sentado no trono de ferro. Eu sou o rei. Neste momento, você é apenas minha súdita. Deveria me chamar de Vossa Graça não pelo nome. A expressão de Cersei se contraiu. Olhando para todos ao seu redor, ela abaixou a cabeça e respondeu, sim, Vossa Graça. Estou apenas acostumada com o velho jeito de falar. Espero que se adapte logo. Eu sou rei agora, disse Joffrey, em tom de perdão magnânimo. Então, ele se virou. Sim, Barristan expôs a falsificação do usurpador e me serviu bem. Mas o serviço não lhe dá o direito de ser desrespeitoso. Lorde Janus, eu ordeno que vá agora. Prenda Barristan, jogue-o nas masmorras, deixe-o passar fome por alguns dias. Assim que ele abaixar a cabeça, você poderá libertá-lo. Janus Slynt fez uma reverência e imediatamente saiu do salão com seus dois filhos, convocando os mantos dourados para começar a caçada por Barristan. Mindinho se inclinou. Vossa Graça, agora só há 6 membros da Guarda Real. Precisaremos de um novo para preencher o 7º assento. É simples, disse Joffrey, despreocupado. Bom cachorro, você fica com ele. Vossa Graça, a Guarda Real sempre foi composta de cavaleiros, disse Sor Boros com uma carranca. Não mais, disse Joffrey, visivelmente apreciando o momento. Vamos começar uma nova tradição. Ele se virou para Sandor Clegane. O que você acha, cachorro? Não me importo, respondeu o cão de caça com a voz rouca. Sem terras, sem esposa, não tenho nada a perder. Mas não espere que eu faça votos de cavaleiro. Ele desceu os degraus, pegou a capa branca descartada por Barristan, sacudiu a poeira e jogou-a sobre os ombros. O rei ouvirá agora as petições dos presentes. Se tiverem assuntos a tratar, aproximem-se. Se não, dispensados. Ao anúncio estrondoso do arauto, Sansa se destacou da multidão, tremendo. Todos os olhares se voltaram para ela. Parecia que mãos invisíveis apertavam sua garganta, mas ela sabia que precisava ser corajosa, pois era a única que poderia salvar seu pai. Vossa Graça. Ela tentou parecer calma, mas sua voz ainda tremia. O medo dela agradou Joffrey. Ele sorriu para ela e disse, Lady Sansa, aproxime-se. Sansa levantou a cabeça, fazendo o melhor que pôde para permanecer equilibrada, e se aproximou do trono de ferro em um ritmo moderado. Mas o sorriso de Joffrey desapareceu. Vê-la caminhar tão calmamente o fez franzir a testa. Antes que ela pudesse falar, ele a interrompeu. Eu sei por que você veio. Você está aqui para implorar misericórdia para o seu pai traidor. Sim, Vossa Graça, disse Sansa rapidamente ajoelhando-se. Por favor, eu imploro, tenha misericórdia. Poupe meu pai. Minha senhora interrompeu de repente o grande mestre Picelli, em tom áspero e justo. Seu pai cometeu traição e tentou usurpar o trono. Que tipo de homem perverso comete um crime tão grave? Traição é uma erva daninha venenosa, deve ser arrancada pela raiz. Se for deixada crescer, a autoridade de Vossa Graça diminuirá e os traidores se multiplicarão. Varys ficou em silêncio ao lado, observando tudo acontecer, sem dizer nada. A rainha Cersei soltou um suspiro suave e gentilmente lembrou. Sansa, você se lembra do que eu lhe disse? Mindinho aproveitou o momento para insistir. Você admite os crimes que seu pai cometeu? Percebendo o que lhe era pedido, Sansa hesitou brevemente e então assentiu. Meus senhores, admito que meu pai cometeu o crime imperdoável de traição. Suas palavras imediatamente suscitaram murmúrios por todo o salão. Como filha mais velha de Eddard Stark, sua admissão efetivamente confirmou sua identidade como traidor aos olhos da corte. Silêncio, latiu Joffrey, cortando o barulho. Virou-se para Sansa com um sorriso. Continue, senhora Sansa. Sei que meu pai deve ser punido, disse ela com a voz trêmula, mas imploro a Vossa Graça e a todos os lordes presentes que tenham misericórdia e poupem sua vida. Ele certamente se arrepende de tudo o que fez. Era amigo do rei Robert. Ele o amava muito, como todos sabem. Deve ter sido enganado, talvez por Lord Rayleigh ou Lord Santanis. Chega, interrompeu Joffrey bruscamente, erguendo a mão para silenciar a rainha Cersei, que parecia pronta para falar. Se ele foi enganado ou não, é irrelevante. O que importa é que ele cometeu traição.
Ele se inclinou para a frente e declarou: Lady Sansa, seu amor por seu pai me comoveu. Honrarei sua devoção filial e pouparei a vida dele, mas somente se ele confessar publicamente seus crimes, me reconhecer como seu rei e escrever ao seu irmão em Winterfell, ordenando-lhe que venha a Porto Real e se ajoelhe. Só então darei a vida a Eddard Stark e permitirei que ele vista o negro. Caso contrário, não posso ser misericordioso. Compreende, nobre dama? Sim, eu entendo. Sansa assentiu rapidamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pode ir agora. Vou mandar alguém acompanhá-la até as masmorras para ver seu pai em breve, disse Joffrey com um aceno de desdém. Então, virando-se para a rainha Cersei, acrescentou: Mãe, a senhora não tinha algo a anunciar? Sim, disse Cersei, levantando-se para se dirigir ao salão. Loras, da casa Tyrell de Jardim de Cima, conspirou com Renly para usurpar o trono, um ato de traição. A casa Tyrell também deve ter estado envolvida. Portanto, o casamento arranjado pelo falecido rei Robert entre sua graça e Lady Margaery Tyrell está anulado. O salão mergulhou em um silêncio atordoante. Todos os olhares se voltaram para Cersei e Joffrey, com o choque estampado em todos os rostos. Até o grande mestre Pycelle, um fervoroso defensor da casa Lannister, olhou para o casal real com uma expressão difícil de decifrar. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso conseguia compreender a importância da Campina. Quase metade do suprimento diário de alimentos de Porto Real vinha da Campina, e seu poderio militar estava entre os mais altos dos 7 reinos. Mesmo as ricas terras ocidentais não conseguiam necessariamente competir com o poder e a abundância da Campina. Mais criticamente, o príncipe Lygion Tarran, senhor de Sumeral, príncipe do Mar Estreito, dos Degraus e das terras disputadas, era, nominalmente, um vassalo da casa Tyrell e mantinha laços extraordinariamente próximos com Jardim de Cima. Ao cancelar o noivado com Margaery, o Trono de Ferro não estava apenas ofendendo Jardim de Cima, estava também ofendendo o príncipe Lygion. Na mente dos presentes, a imagem de Lygion Tarran marchando sobre Porto Real já havia tomado forma. Afinal, Tumbleton ficava nos arredores da capital, e abrigava uma força permanente de mais de 10.000 soldados, prontos para atacar a qualquer momento. Enquanto a corte cambaleava com o choque da decisão imprudente de Cersei e Joffrey, Lord Janos, que tinha acabado de ser enviado para capturar Sor Barristan, entrou no salão em pânico. Vossa Graça, o príncipe Lygion de Sumeral está aqui, em Porto Real. Ele está no grande septo de Baelor agora mesmo. Lygion Tarran está em Porto Real? Joffrey imediatamente se lembrou da impressão assustadora que Lygion lhe causara anteriormente. Embora alarmado, ele lutava para manter a compostura, disfarçando-a com uma indignação fingida. Se ele veio para Porto Real, deveria ter se apresentado imediatamente diante do rei e jurado lealdade. Janos acrescentou rapidamente: Vossa Graça, ele veio montado em um dragão gigante, voando pelo ar. O salão ficou em silêncio mais uma vez, seguido por uma erupção de murmúrios que só ficavam mais altos a cada segundo. Silenciem-nos. Calhos, Joffrey disparou visivelmente em pânico. Silêncio! Silêncio! Berrou o arauto, usando sua voz estrondosa para acalmar a multidão. Todos se voltaram para Joffrey, esperando que ele tomasse uma decisão, mas ele não tinha ideia do que fazer. Sua mente estava completamente em branco. Naquele momento, a rainha Cersei interveio, dirigindo-se ao pequeno conselho. Diga o que pensa. Lord Baelys, Lord Varys, grande mestre Pycelle, o rei precisa de seus conselhos. Os conselheiros nomeados trocaram olhares. Varys, que permanecerá em silêncio desde que entrará no salão, deu um passo à frente. As ações do príncipe Lygion deixam uma coisa clara. Ele tem grande respeito pelo falecido rei Robert. Ele veio à cidade para pranteá-lo e manter vigília. Tal lealdade deve ser recompensada, Vossa Graça. Mindinho foi rápido em repeti-lo. Sim. A lealdade do príncipe Lygion é bem conhecida. O rei Robert confiava profundamente nele e lhe confiou responsabilidades significativas. No início do seu reinado, Vossa Graça precisa de súditos tão leais ao seu lado. Ele deve ser recompensado. O grande mestre Pycelle acrescentou gravemente: Acredito que Vossa Graça deva conceder ao príncipe Lygion o título de Lorde Protetor, para honrar seus serviços na defesa do reino e na expansão de seu alcance. Joffrey se irritou com a ideia de recompensar alguém que nem sequer se ajoelhara diante dele, especialmente alguém que o assustava tanto quanto Lygion Tarran. Ele olhou para a rainha Cersei, esperando que ela rejeitasse a ideia. Que assim seja, disse Cersei sem hesitar. Emita um decreto real, conceda ao príncipe Lygion Tarran o título de Lorde Protetor, em reconhecimento à sua lealdade ao reino. Ela passou o olhar pela câmara e então fixou os olhos em Varys. Você, Varys, entregará o decreto em nome do rei. Capítulo 295. Um erro honesto.
Lorde Protetor? Lygion, sentado no salão de luto, soltou uma risada suave quando ouviu Varys anunciar o novo decreto real. Aquele rapazinho não me pediu para vir prestar-lhe minhas homenagens? Varys sorriu. Sua graça ficou tão abalado com a sua presença que não conseguia pensar direito. A reunião terminou às pressas. Lygion pegou o decreto, deu uma olhada e o jogou de lado com a mesma naturalidade de um pedaço de papel. Com uma ponta de curiosidade, perguntou: quem mandou Cersei romper a aliança matrimonial com o Jardim de Cima? Ela perdeu a cabeça? Transformando o Jardim de Cima em inimigo agora? Será que ela acha que já não tem o suficiente? Varys não respondeu. Apenas olhou para Lygion em silêncio. Lygion percebeu rapidamente o que Varys queria dizer, com o rosto cheio de surpresa. Você acha que fui eu? Em voz baixa, Varys disse. Você se lembra de mencionar a profecia daquela bruxa para a rainha Cersei? Lygion fez uma pausa e então de repente percebeu. Ela acha que Margaery Tyrell é a mulher da profecia? Não sei os detalhes do que você disse a ela, disse Varys, assentindo. Só sei que ontem à noite a rainha Cersei repetiu palavras como profecia e mulher em seus aposentos. Lygion soltou uma risada amarga. Não esperava que um comentário casual despertasse os medos mais profundos de Cersei. Vou à masmorra hoje à noite para ver Eddard Stark, disse Lygion em voz baixa. Varys hesitou. Você está planejando resgatar Lord Eddard? Lygion balançou a cabeça. Só quero vê-lo uma última vez. Ouvir suas últimas palavras. Então, como se lembrasse de algo, acrescentou. Como estão as filhas de Lord Eddard? Varys respondeu solenemente. A senhora Sansa está atualmente na Fortaleza Vermelha. Ela é a refém mais importante de Cersei. Quanto à senhora Arya, ela desapareceu no dia em que tudo aconteceu, ninguém sabe para onde ela foi. Mas um dos meus passarinhos alegou ter visto uma garota mais ou menos da idade de Arya, vinda do interior da Baixada das Pulgas. Quer que eu mande alguém procurá-la? Não. Ela tem seu próprio destino. Lygion balançou a cabeça, lembrando-se da cena que Vilas havia descrito, do deus de muitas faces aparecendo em Winterfell. Na masmorra, Eddard Stark, o antigo regente do reino e protetor do norte, jazia sobre uma pilha de palha fétida e fedida a urina. Não havia janelas por perto, não havia como saber que horas eram. Nenhuma tocha iluminava a cela, impossibilitando a visão. Ele parecia um cego. Mas naquele silêncio escuro como breu, onde nada podia ser visto ou ouvido, seus sentidos estavam aguçados várias vezes. Ele conseguia ouvir o pingar da água caindo do lado de fora da cela, o som fraco de insetos rastejando pela palha e as batidas fracas do seu próprio coração. Com essa percepção intensificada, veio uma dor ainda mais intensa. A agonia que irradiava de sua perna machucada era algo que ele jamais havia experimentado. Mesmo que sempre se considerasse forte, sem medo da dor, aquilo era insuportável, tanto que ele não conseguia parar de gemer. O suor da dor, combinado com a desidratação severa, o deixará enfraquecido e atordoado. Sua mente divagava. Ele sentia como se estivesse de volta ao ninho da águia, onde passará a juventude, de volta àqueles dias despreocupados com Robert. Assim que Eddard começou a perder a consciência, passos pesados ecoaram do lado de fora da cela. Então surgiu o brilho bruxuleante da luz do fogo através das grades, cada vez mais forte. Momentos depois, duas figuras borradas apareceram na porta da cela. Ele ouviu o som de uma chave girando, e então a porta se abriu com um rangido. Alguém entrou, ajudou-o a se levantar do chão imundo e levou um cantil aos seus lábios. Ele sentiu o cheiro do álcool. Sua garganta seca se apertou e com a voz rouca e áspera, ele perguntou: Você está aqui para me envenenar? Como fez com Robert e Jon? Perdoe-me, Lord Eddard, mas receio não poder realizar esse desejo, disse Varys. Nem o rei nem a mão foram envenenados por mim. Eddard, para sua surpresa, achou aquela voz que ele sempre achou repulsiva, estranhamente reconfortante agora. Varys ergueu o frasco e despejou lentamente o líquido na boca de Eddard. A princípio, Eddard resistiu, mas, à medida que o vinho gelado acalmava sua garganta seca, o alívio foi avassalador. Começou a beber avidamente esvaziando todo o frasco. Gradualmente voltou a si, emergindo da névoa, e olhou para além de Varys, para outra pessoa parada atrás dele. Lord Lygion? Eddard exclamou quando finalmente reconheceu o homem. Vou esperar lá fora, disse Varys, levantando-se e saindo da cela. Eddard se levantou e encostou-se na parede, reunindo as poucas forças que lhe restavam. Com um sorriso cansado disse, nunca pensei que nos encontraríamos assim. Devo estar com uma aparência lamentável. Então, mais formalmente, dirigiu-se a Lygion. Lord Lygion, minha vida pouco significa, mas a sucessão legítima do reino não deve ser manchada. Espero que possa agir em nome do rei Robert. Espere um momento, Lord Eddard, interrompeu Lygion, agachando-se para encontrar o olhar de Eddard. Preciso lhe perguntar algumas coisas primeiro. Por favor, respondeu Eddard com um tom grave. A expressão de Lygion ficou séria. No testamento do rei Robert, quem foi nomeado herdeiro do trono? Eddard hesitou. Joffrey, disse ele. E acrescentou rapidamente, mas isso só porque Robert não sabia que Joffrey era o bastardo nascido do incesto do regicida e da rainha Cersei. Ele não é um barateão de sangue. E o que te dá tanta certeza de que Joffrey não é filho de Robert? Perguntou Lygion. Por causa dos olhos e cabelos, respondeu Eddard. Eu pesquisei, todas as crianças barateão nascidas de uniões com outras casas, todas, sem exceção, tinham cabelos pretos e olhos azuis. Então você está julgando a linhagem de um homem com base apenas na cor do cabelo e dos olhos? Lygion o encarou.
Linhagens são muito mais complexas do que você imagina. A aparência por si só não basta. Somente através do próprio sangue uma verdadeira linhagem pode ser confirmada. Isso é impossível. Não posso estar errado, disse Eddard com uma ponta de dúvida no rosto antes de reafirmar sua convicção. Lygeon continuou. Mesmo que você esteja certo, por que não contou ao rei Robert? Eddard respondeu, eu não poderia. Conhecendo o temperamento de Robert, ele teria matado aquelas crianças. Mas elas são inocentes. Não merecem pagar pelos pecados dos pais. Lygeon balançou a cabeça. Se era assim que você se sentia, por que não contou a verdade a Robert antes de ele morrer? Se ele soubesse, poderia ter mudado o testamento. E com seu último suspiro, duvido que ele tivesse feito mal àquelas crianças. Então, por que ficar em silêncio? O rosto de Eddard se anuviou de tristeza. Eu não queria que Robert morresse com esse fardo. Que engraçado, Lord Eddard. Realmente engraçado, disse Lygeon, observando-o atentamente com um sorriso fraco. Todas as suas intenções eram nobres, até mesmo gentis. Mas quando você olha para o que realmente aconteceu, parece que a sua situação atual é inteiramente culpa sua. Eddard olhou para ele, com raiva brilhando em seus olhos, pronto para perguntar por que estava sendo ridicularizado. Não precisa me olhar assim. Só estou falando a verdade, disse Lygeon, levantando-se e elevando-se sobre ele. Você enganou um amigo. Escondeu dele algo de grande importância, deixando-o morrer com arrependimento. Violaram o testamento final de um rei, o último desejo de um amigo, e assumiram a responsabilidade de alterar o herdeiro nomeado. Profanaram as leis do reino, nomeando um sucessor de acordo com seu próprio julgamento. E ainda acreditam que não fizeram nada de errado, que estavam completamente certos. Eddard ficou sentado ali, imóvel, como se sua alma tivesse sido arrancada. Lygeon olhou para Eddard com uma ponta de pena e perguntou, Lord Eddard, quando você fez essas escolhas, você já pensou nas consequências que elas poderiam trazer? Eddard estava completamente perdido, olhando fixamente para Lygeon, incapaz de responder. Então deixe-me contar o que estou prevendo, disse Lygeon, com a voz carregada de um peso estranho. Seu filho mais velho será decapitado por sua causa. Sua esposa terá a garganta cortada. Sua filha mais velha sofrerá humilhação por sua causa. Sua segunda filha será forçada a fugir, vagando sem parar. Seu segundo filho será enviado para além da muralha e com o tempo se perderá, tornando-se nada mais do que um receptáculo para outra coisa. E seu filho mais novo, seu destino é desconhecido. Talvez a esta altura ele já tenha se tornado a refeição de um selvagem. Por sua causa, o povo dos 7 reinos morrerá aos montes. 9 em cada 10 lares ficarão vazios. A muralha perderá seu apoio quando for mais necessário, quando os caminhantes brancos vierem do norte. Você ainda acha que valeu a pena? Eddard ficou atordoado, sem conseguir falar por um longo tempo. Assim que Lygeon se virou para sair. Eddard gritou de repente, isso é uma profecia? Essa é a sua profecia. Escolhido? Lygeon parou e olhou para ele. Não é uma profecia, disse ele. É o que está prestes a acontecer. Eddard se levantou com dificuldade, tentando alcançar e agarrar a capa de Lygeon, implorando, por favor, Lord Lygeon, salve minha filha. Eu imploro, salve minha filha. Lygeon olhou para Eddard Stark, tão destruído e desesperado, e soltou um suspiro silencioso. Ele assentiu. Você tem 2 filhas. Eu só posso salvar uma. Escolha. Não havia dúvida de que Lygeon dera a Lord Eddard uma escolha cruel e impossível. Eddard ficou em silêncio por um longo tempo e com profunda culpa na voz, finalmente disse, por favor, salve minha filha mais velha, Sansa. Ela é muito gentil. Não consegue sobreviver sozinha. Muito bem. Vou salvar sua filha, Sansa, disse Lygeon com um aceno de cabeça, depois se virou e saiu da cela. Varys, que estava esperando do lado de fora, fechou a porta atrás de si. Varys pegou a tocha e liderou o caminho. Onde está Sansa agora? Lygeon perguntou em voz baixa. Ela deveria estar trancada em um quarto na Torre da Mão, respondeu Varys. Quando eu sair daqui, você pode ir embora, Lygeon instruiu. Sim, meu senhor. Os 2 caminharam por um corredor, passando por uma fileira de celas. Ao passarem por uma delas, Lygeon parou de repente e olhou para dentro. Jaqen? Ele perguntou. Varys também parou. Das sombras no fundo da cela, Jaqen deu um passo à frente. Olhou para Lygeon e disse, um homem não deveria estar aqui. O que você está fazendo aqui? Lygeon perguntou, embora já soubesse no que Jaqen se tornaria. Esperando por alguém, respondeu Jaqen. Tyrion? Ou Arya? Lygeon chutou. Jaqen fez uma pausa e se virou para olhar para Lygeon. Um homem sabe da revelação do mestre? Cuide dela, disse Lygeon simplesmente, ignorando a pergunta. Jaqen sorriu. Fique tranquila. Um homem cuidará bem dela. Lygeon não se demorou. Fez sinal para Varys continuar. Depois de passar por uma série de passagens secretas, eles emergiram em um pequeno pátio do lado de fora da Fortaleza Vermelha, não muito longe do portão principal. Lygeon seguiu em direção à entrada e logo chegou ao portão. Os jovens mantos dourados de plantão não o reconheceram. Pareciam confusos e se preparavam para detê-lo. Mas um veterano mais velho entre eles reconheceu Lygeon de repente. Ele rapidamente agarrou seu companheiro e avançou cautelosamente. Lord Lygeon, você chegou ao castelo tão tarde. Estou aqui para levar Sansa Stark, disse Lygeon sem rodeios. Você quer que eu entre matando ou vai abrir o portão? O velho manto dourado tomou sua decisão imediatamente. É claro que não podemos impedi-lo, meu senhor. Mas, para evitar sermos culpados depois, ficaríamos gratos se nos nocauteasse.
Façam vocês mesmos. Não vou levantar um dedo, disse Li Jion, balançando a cabeça, depois gesticulou para que abrissem o portão e entrou. Os cerca de uma dúzia de mantos dourados de guarda trocaram olhares. Sem dizer uma palavra, cada um deles se deitou onde estava, encontrando posições confortáveis e fingindo estar inconsciente. Li Jion conhecia bem a Fortaleza Vermelha. Ele foi direto para a Torre da Mão. Ao longo do caminho, encontrou vários servos e guardas de manto dourado em patrulha. Assim que foi reconhecido, ninguém ousou detê-lo. Os guardas de manto dourado curvaram-se respeitosamente e só correram para informar a rainha-mãe e o rei depois que ele passou. Em pouco tempo, Li Jion chegou à sala onde Sansa estava presa. 2 guardas reais estavam de guarda do lado de fora da porta. Suas expressões mudaram imediatamente ao vê-lo. Estou aqui para levar Sansa, disse Li Jion, olhando para eles. Vocês vão tentar me impedir? Os dois se entreolharam, depois se viraram e encararam a parede. Li Jion foi até a porta, destrancou-a e abriu-a. Lá dentro, Sansa estava deitada na cama com outra garota ao lado. Ambas acordaram assustadas com o som da porta e se sentaram, com os olhos arregalados de medo, enquanto encaravam Li Jion. Lady Sansa, disse Li Jion com voz firme, seu pai me pediu para tirá-la daqui. Venha comigo. Agora. Sansa o reconheceu. A alegria iluminou seu rosto quando ela se levantou e caminhou em sua direção. Meu senhor, por favor, leve-me com você também, implorou a outra garota. Sansa acrescentou rapidamente, esta é Jane Pule, minha amiga e serva. Por favor, meu senhor, leve-a conosco. Li Jion assentiu. Vamos todos juntos. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.